Eu, todos os presentes na sala, as senhoras e os senhores munícipes, que aqui estão hoje também, cumprimentamos os munícipes que nos acompanham em casa e, naturalmente, as senhoras e os senhores jornalistas, os nossos técnicos e dirigentes da Câmara Municipal. A nossa reunião de hoje é uma reunião que tem, enfim, relativamente poucas propostas. Como habitualmente, ainda antes de passarmos às propostas, vamos tratar no período antes da ordem do público, enfim, as questões que temos para colocar e que, não fazendo parte da ordem de trabalhos, mas que os senhores vereadores entendem poder ser abordadas nesta reunião. Depois apresentaremos as nossas propostas e, na parte final da reunião, os senhores munícipes, se desejarem usar da palavra, colocar alguma questão, etc., poderão fazê-lo, está bem? Com base na identificação. Pronto, então, começando pelo nosso período antes da ordem do dia, eu queria apenas partilhar uma informação com os senhores vereadores, que é dizer que nós vamos iniciar, peço desculpa, a partir de amanhã e até ao próximo dia 17, as reuniões públicas as reuniões públicas, os debates públicos sobre as grandes opções do plano e o orçamento. Vamos fazer uma reunião em cada freguesia, como já fizemos noutros momentos, portanto, eu penso que se lembram, eventualmente, alguns das senhoras e dos senhores munícipes, lembram-se de termos feito sempre a discussão do nosso orçamento, chamámos-lhe, aliás, o orçamento participativo presta contas. Este ano, mesmo que num contexto muito especial, que é realmente podemos utilizar, temos muito poucos recursos para disponibilizar a favor de novos investimentos, a favor dos investimentos que fazemos todos os anos na comunidade, seja pela via das obras que adjudicamos fora, seja pela via das intervenções que realizamos internamente com os nossos meios. Temos, enfim, muito poucas disponibilidades, face até às alterações que, entretanto, foram sendo introduzidas à legislação relativa às autarquias locais e também às disponibilidades financeiras, às receitas, desde logo, das autarquias locais, mas achamos que ainda assim é indispensável participar e partilhar publicamente esta discussão. E, portanto, é com base nisto que nós iniciamos amanhã com a primeira reunião na freguesia de Poceirão, aliás, na própria Junta de Freguesia de Poceirão. Depois, no dia 8 de novembro, teremos uma reunião com o mesmo caráter na Junta de Freguesia de Marateca. No dia 10 de novembro, faremos esta mesma reunião aqui em Palmela, na Biblioteca Municipal. No dia 16 de novembro, faremos a reunião pública na Freguesia de Quinta do Anjo, na Junta de Freguesia, neste caso. E no dia 17 de novembro faremos a reunião na freguesia de Pinhal Novo, também aí na sede da Junta de Freguesia. Portanto, trata-se de um trabalho, ao fim e ao cabo, de um método de trabalho que nós temos vindo a participar com a comunidade em geral e entendemos que, mesmo face às circunstâncias especiais que estamos a viver, entendemos que devemos partilhar com todas as pessoas do nosso concelho exatamente o momento que vivemos, as dificuldades e de certa maneira, explicar o que podemos fazer e, sobretudo, o que não podemos fazer. Portanto, fica o convite, naturalmente, para todos, não é? Os que puderem assistir e contribuir para estes debates. Depois continuam a existir algumas reuniões específicas, tal como também fomos fazendo nos anos anteriores. Continuarão a existir algumas reuniões específicas com setores específicos, por exemplo, o movimento associativo, algumas reuniões próprias dentro do próprio movimento associativo, tendo em conta a sua especificidade, portanto, enfim, provavelmente juntaremos as associações de cultura, de desporto numa reunião, faremos provavelmente as associações de moradores numa outra reunião, mas enfim, reuniões já mais específicas para abordar com essas entidades temas mais específicos da nossa atividade. Com a população em geral fica este convite, de facto, para partilharem a elaboração do nosso orçamento e as reuniões públicas que terão lugar. A par disso, aproveito para dizer, nós teremos, como fazemos habitualmente, portanto, ainda com os senhores vereadores, teremos uma reunião de trabalho também antes de fecharmos
e depois de ouvirmos os contributos da população, teremos uma reunião de trabalho que está programada entre nós, enfim, uma reunião interna. Faremos reuniões de auscultação aos senhores membros da Assembleia Municipal, também para receber eventuais contributos que queiram introduzir, e preparamo-nos para o debate do Plano de Atividades e do Orçamento na primeira reunião de dezembro, que será, em princípio, a reunião de 7 de dezembro. Reunião ordinária, não é? Como se diz. A reunião de 7 de dezembro. Portanto, essa será a altura em que discutimos o Plano de Atividades e Orçamento, que ficará formalmente fechado no dia 16 de dezembro, depois da reunião da Assembleia Municipal. Portanto, este será o calendário, em princípio, para discutir os instrumentos previsionais para o próximo ano. Pronto, era isto que eu queria dizer em termos de período antes da ordem de trabalho, período antes da ordem do dia, desculpem. Não sei se os vereadores, se o vereador Álvaro Amar tem uma informação também para partilhar. E depois o vereador Luís Calha. E depois outras questões que eventualmente os vereadores queiram colocar. Com certeza. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento cordialmente todos os presentes. Eu gostaria de informar que acabamos de adjudicar 2 obras de recuperação de espaços exteriores, nomeadamente a obra de recuperação dos espaços exteriores da urbanização Nogueira de Matos em Pinhal Novo, um projeto que foi desenvolvido já há cerca de um ano pela firma Biodesign, que depois de merecer vários pareceres favoráveis de entidades externas, veio a ser aprovado e, como está incluído nas GOPs de 2011, depois de ter sido também apresentado e discutido com os residentes e com a população na zona em março, se não estou em erro, deste ano, demos seguimento ao procedimento concursal e foi finalmente adjudicada por um valor, felizmente, inferior àquele que tínhamos previsto, que inicialmente era de 140 mil euros mais IVA, foi adjudicado por 93.443 euros 40 cêntimos mais IVA à empresa VEDAP. A assinatura do contrato já decorreu, assim como a aprovação do Plano de Segurança e Saúde, e foi consignada a obra no pretérito dia 28, e estima-se que a obra tenha uma duração de 45 dias. Também, quanto a espaços exteriores, a adjudicação de um outro ajuste direto para a conclusão e retificação de uma praceta na urbanização do Monte Novo, em Pinhal Novo, num espaço compreendido entre a Rua Sofia de Melbrain Anderson e a Rua Orlando Ribeiro. É sabido que nessa urbanização o município veio a substituir-se ao promotor e acionou as garantias bancárias. No conjunto das intervenções já realizadas e concluídas no local, ficou este pequeno espaço por concluir, dado que havia algumas discrepâncias de projeto e as cotas dos edifícios. Tivemos necessidade de, internamente, com recurso aos nossos técnicos, de reformular o projeto. Fizemos então o procedimento concursal e também já se encontra adjudicada. A abertura de propostas decorreu no final de setembro. Neste momento está adjudicado por um valor de 45.873,67 euros, acrescido de IVA, e também nesta obra, que foi adjudicada igualmente à VEDAP, a empresa que fica ali ao lado a fazer a dos Passos do Monte Novo, também se prevê um prazo máximo de 45 dias. Portanto, são obras que vão iniciar-se muito em breve e que estimamos até o mais tardar no início do próximo ano tê-las concluídas. Disse, Sra. Presidente. Muito bem. Senhor vereador Dilo, por favor, tinha pedido a palavra? Percebi mal. Não. Poderá ser assim, se a Sra. Presidente se entender. É uma saudação. É uma saudação à nossa atleta Andreia Zeferino. Queria saudar, em nome de todos nós, e felicitar a Andreia Zeferino, que é uma judoca júnior da SFUA, da Sociedade Filarmónica União Agrícola, Pinhal Novo, pelo segundo lugar
que conquistou no Campeonato Nacional de Séniores, sendo ela júnior, ficou em segundo lugar no Campeonato Nacional de Séniores, em judo, categoria de menos de 70 kg, que se realizou no dia 23 de outubro no pavilhão multiusos de Odivelas. Portanto, ela tem apenas 17 anos, portanto é uma promissora judoca. Como disse, estando ainda no primeiro ano do escalão de júniores, já consegue ficar em segundo lugar em séniores, que esta prova contou com a presença dos melhores judocas nacionais de séniores, não é? Este resultado não surge por acaso, surge como corolário do excelente trabalho realizado e de outras excelentes classificações obtidas. Recordo aqui a vitória da Andréa Zefrino na Copa de Espanha em Júniores, realizada em outubro passado em Alicante. Recordo aqui também o terceiro lugar alcançado na Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, que se realizou em setembro em Coimbra. Portanto, o percurso e evolução da Andréa Zefrino auguram um futuro brilhante e, para todos nós, é um nome a reter, não é? É um nome a reter, porque sendo júnior, se tudo correr bem, vai longe. Muito bem, Sr. Vereador. Sr. Vereador Luís Calha. E a Sefua, claro. Sim, senhor. Sr. Vereador Luís Calha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Srs. Munícipes presentes na sala, Srs. Jornalistas, Srs. Técnicos da autarquia. Boa tarde a todos. Trago uma informação sobre um conjunto de iniciativas que vamos levar a efeito durante o próximo mês de novembro. Iniciativas estas ligadas à gastronomia e ao enoturismo. E começava por referir mais uma edição dos fins de semana gastronómicos, desta vez dedicados ao Moscatel de Setúbal. Uma iniciativa que vai decorrer nos fins de semana de 11 a 13 e de 18 a 20 de novembro. De referir que temos, uma vez mais, uma presença significativa de restaurantes aderentes, mais restaurantes a aderirem a esta iniciativa do que aquela adesão verificada aos últimos fins de semana gastronómicos, que levamos a efeito, em que tivemos 19 restaurantes. Desta feita vamos ter 22 estabelecimentos aderentes, onde vai ser possível provar pratos principais e sobremesas confeccionadas à base do moscatel. Esta é uma das formas que encontramos no âmbito do projeto de Experiências com Sabor, de promover Palmela, associando-a a uma gastronomia de qualidade e incentivando os estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho a privilegiarem os nossos produtos regionais na confecção dos seus pratos. Referir também que o primeiro fim de semana gastronómico do Moscatel integra o programa das comemorações do Dia Europeu do Enoturismo, que decorrem entre 11 e 13. Temos também um conjunto de iniciativas a decorrer no dia 12 de novembro, na Casa-Mãe da Rota de Vinhos, nomeadamente um curso de vinhos, edição especial Castas, nível 2, um lanche regional especial com prova de vinhos e produtos tradicionais e a cerimónia de entrega de prémios La Selezione del Sindaco, portanto um concurso internacional de vinhos que se realizou em Itália, um evento ao qual a Câmara Municipal de Palmela se associou, em conjunto com vários produtores do concelho, e onde várias das casas deste concelho tiveram um conjunto de prémios. Referir também um Magusto Gourmet, organizado pela Sociedade Filarmónica Humanitária, também no dia 12 de novembro. Por último, a fechar o mês, nos dias 26 e 27, vamos ter o Palmela Wine 2011, um evento organizado pela Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Val do Tejo, com o apoio da Câmara Municipal, e que consiste basicamente numa mostra de vinhos e produtos regionais, um conjunto de jornadas e workshops à volta do vinho, show cooking, animação musical e ainda uma wine party. E, portanto, esta iniciativa será também mais um contributo para a dinamização do setor vitivinícola e para a promoção do desenvolvimento turístico do concelho de Palmela. Disse, Sr. Presidente. Bem, senhores vereadores, pergunto se há outras questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Srs. Jornalistas, técnicos da Câmara Municipal e munícipes, uma boa tarde extensiva a todos. Duas questões essenciais somente. Primeira, que tem a ver com uma ata que vamos aprovar hoje, a ata de 8 de junho. Eu, na altura, tinha perguntado à Sra. Presidente quantos prémios existiam no Conselho avaliados de acordo com o Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis, sobre o CIMI. A Sra. Presidente tinha remetido para o Dr. Monteiro a resposta e até ao momento não me chegou nada. Portanto, reitero esse pedido, até porque dentro de pouco tempo estaremos com certeza a discutir as questões do IMI e eu gostava de estar com esses dados na minha posse. Eu não tenho, a Helena não tem, portanto, ao gabinete não chegou nada. A mim pessoalmente não chegou e ao gabinete também não e, portanto, ficou isto reagendado desde essa altura. Segundo assunto, enfim, que gostava de um esclarecimento da Sra. Presidente, enfim, em primeira instância, que tem a ver com o facto de aparentemente, e digo aparentemente porque vou fazer a pergunta, a Câmara Municipal estar, enfim, a atrasar os pagamentos relativos aos imóveis que têm alugados. E, portanto, o que eu precisava de saber, ou gostava de saber, é se isto, ou seja, a Câmara tem um encargo anual de cerca de 600, 700 mil euros de encargos com imóveis que estão alugados. Paga cerca de 60 a 70 mil euros mensalmente. E daquilo que me chegou, portanto, há uma série, ou há se calhar só um, não sei, imóvel que neste momento tem as rendas atrasadas. E eu gostava de saber se isto é uma coisa, se é verdade, primeiro, e depois, se é uma coisa que se passa com um imóvel, ou se passa com muitos, ou se é recorrente, ou se isto foi uma vez que acontece, sem exemplo, etc. Pronto, era esta questão que gostava de levantar, no sentido de perceber exatamente se aquilo que nos chegou é efetivamente real. Era só. Muito obrigado. Bem, então, em relação à primeira questão, ok, vamos ver, portanto, o número de prédios... Pronto. Mas essa informação não tinha sido dada, é isso, Sr. Vereador? Não. Foi isso? Pronto. Okay. Pronto, ok, então está bem, está certo, então está bem. Pronto. Então, nesse caso... Não, diz que o Sr. Presidente adianta que não está em condições de dar informação neste momento, pelo que o Sr. Diretor do Departamento deve ficar incumbido a fornecer ao Sr. Vereador. Pois. É o que está na ata. Por isso eu fiquei a aguardar. Claro, sim, senhor. O senhor é que fez a ata ainda por cima. Muito bem. Em relação à segunda questão, quer dizer, não conheço nenhum atraso de pagamentos dessa ordem, Dr. Monteiro. Temos pagamentos atrasados de rendas? Pronto. Muito bem. Se houve algum atraso pontual. Pronto. A ser é pontual. Pois. É isso. Não, se houver, é pontual. É. E, portanto, pode ter havido alguma queixa concreta de alguém. Já agora, para os senhores vereadores ficarem a saber também, o que está em curso é um processo diferente. É um processo de renegociação, claramente, de rendas com todos os proprietários e até alteração dos espaços arrendados em relação a um conjunto de espaços, não é? Portanto, no fundo, o que nós estamos a tentar é poupar. Simplesmente poupar nos custos que temos hoje com o arrendamento. Portanto, nós temos as instalações dispersas, como todos sabemos, por muitos espaços diferentes. Temos vindo a trabalhar num processo interno de reorganização dos serviços, nomeadamente de reorganização espacial, essencialmente, não é? No sentido de introduzir alterações que possam levar a poupanças nos espaços que temos arrendados. E, portanto, já temos com isso, aliás, creio que saíram na passada segunda-feira, já temos com isso, portanto, identificados alguns espaços cujos arrendamentos vão deixar de existir e, portanto, a Câmara já oficiou os senhorios no sentido de denunciar o respectivo contrato, não é? Pronto, isso é outra coisa. Agora, enfim, atrasos, julgo que se existir será alguma situação pontual, porque, independentemente da situação financeira difícil que vivemos, temos tentado, ainda assim, cumprir, não é? Achamos que faz parte do nosso funcionamento o cumprimento dos encargos junto dos proprietários. Pronto, então, senhores vereadores, se não houver mais nenhuma questão,
nós prosseguimos. Eu queria só dizer que não fiz logo de início, devia tê-lo feito, não procedi à justificação da ausência da senhora vereadora Natividade Coelho, que pediu a suspensão do seu mandato durante um período, mais concretamente até ao fim do mês de novembro, creio, e, portanto, de imediato nós procedemos à convocação do senhor vereador José Carlos de Sousa, enfim, que está na sessão, como se pode ver. Pronto, portanto, não havendo nenhum motivo a opor, consumamos assim a substituição. Pronto, então, senhores vereadores, se estiverem de acordo, passamos à nossa ordem de trabalhos. Temos a relação de pagamentos entre a última reunião e esta. Temos 2 atas para apreciar. Se faz favor. Temos 2 atas para apreciar. A ata número 11... A ata número 11 não pode ser votada pela senhora vereadora Adília e pelo senhor vereador José Carlos de Sousa, na medida em que não estavam ambos na reunião de Câmara. Portanto, com a participação dos demais vereadores, pergunto se há alguma questão que queiram acrescentar à ata. Não havendo, votamos. Ata número 11, só nós, os outros 5. Ata número 11, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. A ata número 12, que é da reunião realizada no dia 8 de junho, onde já estávamos todos, senhores vereadores. Pergunto se há alguma questão. Não havendo, votamos. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada igualmente por unanimidade. Ora bem, passamos de imediato às nossas propostas. A primeira é minha. E eu vou passar a ler. Trata-se da proposta de adesão do município de Palmela à Rede Europeia de Cidades do Vinho, cuja sigla é RECEVAN. A Rede Europeia de Cidades do Vinho é constituída por cidades ou associações de cidades europeias em que a produção de vinho tem um grande peso económico e cultural. Atualmente, esta rede reúne cerca de 800 cidades, agrupadas maioritariamente através de associações nacionais. A Rede Europeia das Cidades do Vinho é uma associação sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é a afirmação da identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e social das cidades e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade. Para o cumprimento dos seus objetivos, a RECEVAN tem vindo a dinamizar um conjunto de iniciativas no campo da cultura do vinho, do enoturismo, do meio ambiente e, recentemente, com a criação da Cidade Europeia do Vinho, na promoção dos territórios vitivinícolas. Palmela encontra-se ligada a esta rede através da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, da qual é membro fundador, e tem vindo a participar em algumas atividades da RECEVAN, como a comemoração do Dia Europeu do Enoturismo, por exemplo. A dimensão de Palmela como produtor de vinho justifica só por si a adesão a esta rede de cidades vitivinícolas que por toda a Europa partilham connosco uma identidade cultural ligada à produção de vinho. Com a apresentação da candidatura de Palmela à distinção de Cidade Europeia do Vinho, para 2012, a associação direta à RECEVAN passa a constituir também uma necessidade. Pelo exposto, propõe-se, no âmbito da legislação em vigor, que a Câmara Municipal aprove e delibere propor à Assembleia Municipal a adesão do município a esta rede, cujos estatutos se anexam, passando a fazer parte integrante desta proposta, o que implicará, de acordo com os seus estatutos, o pagamento anualmente de 500 euros. Senhores vereadores, sobre esta proposta, por favor, está aberta a discussão. Sr. Vereador Fonseca Ferreira, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todos, fazendo minhas as palavras aqui do meu colega José Carlos Sousa, cumprimento para todos os presentes. Relativamente a esta proposta, a nossa posição é de que é pertinente a proposição da Associação a esta Rede Europeia das Cidades do Vinho, particularmente Palmela ser um grande e bom produtor, de modo que estamos totalmente de acordo. Só um pedido de esclarecimento. Relativamente a... Dizes que a cota de inscrição é de 500 euros e depois deve haver uma cota periódica. Ou não? São 500 euros por ano, não é? Todos os anos. 500 euros anuais, pois, okay. É isso. Pronto, ok. Só temos, neste caso, só temos que nos congratular com esta iniciativa. Exato. Muito bem, sim senhor. E já agora ficamos todos a torcer para sermos cidade do vinho, capital do vinho da Europa em 2012. Vamos ver. Há fortes... Nesse dia comemoramos a sério. Há fortes concorrentes, mesmo
em Portugal, não é? Outros municípios, Sr. Vereador Luís Calha, temos o Alentejo, Cartaxo, Beja, Barcelos, Viana do do Castelo, entre outros. Barcelos é do vinho verde, não? São vários e são boas candidaturas também. Portanto, é uma luta difícil, mas vamos ver. Vamos ver. O lobby aqui da região da LVT. Bem, nós procurámos fazer isso, aliás, com o cartaz. Não, o cartaz também concorre? Sim, Não, então o cartaz sempre concorre? o cartaz sempre concorre. Pois, está bem. Pois Tem é. a Presidente. Pois é. Tem que ser mais competido. Pois é. Temos que ser mesmo bons. Temos que ser mesmo bons. Exatamente. Tradicionalmente, o cartaz era a capital do vinho a martelo. Pois, Agora, é isso mesmo. mas, Sr. não, mas atenção. Sou testemunha que agora tem bons vinhos também. Bem, mas nós sempre tivemos bons vinhos e agora temos muito bons vinhos, não é? Portanto, eu acredito que, enfim, temos boas hipóteses, vamos ver. Temos os produtores connosco, temos as associações locais e regionais connosco, temos as câmaras da região connosco, várias, enfim, penso que outras instituições não tão diretamente ligadas ao setor, mas também reconhecem o nosso trabalho nesta área. Eu acho que nós temos uma boa candidatura, temos um bom trabalho feito já agora, nós diretamente e os nossos produtores por outro lado, não é? Portanto, muitas iniciativas ligadas à promoção e à valorização deste setor económico. Portanto, eu tenho esperança, porque o objetivo da candidatura é esse, não é? É valorizar este setor da atividade e, portanto, eu acho que nós temos feito isso muito bem. Enfim, fica à expectativa. Vinho bom temos de certeza. Bem, sim, senhor. Vamos votar, senhores vereadores. Quem vota contra, quem se abstém, desculpem. Quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Obrigada. Passo a palavra ao senhor vereador Álvaro Amaro. Obrigado, Sra. Presidente. Para uma proposta atinente a uma redução de tarifa de saneamento, um município, através de requerimento, solicitou a redução da tarifa de saneamento referente a duas faturas de água de um valor elevado que corresponde a um consumo total de 502 metros cúbicos de água motivado por uma ruptura na canalização predial. Tal como vem sendo habitual explicar nestas propostas, não haverá qualquer isenção do pagamento do volume de água desperdiçada por via deste incidente. Contudo, porque se tratou de um consumo anormal proveniente de causas fortuitas e involuntárias, porque a estimativa da tarifa de saneamento é apurada através do consumo de água efetuado pelo município, numa percentagem para recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção de águas residuais domésticas. Porque, de acordo com o parecer jurídico que tem sustentado estas propostas, a tarifa de saneamento não deverá incidir sobre este consumo, porque efetivamente a água desperdiçada não contribuiu para mais produção de resíduos sólidos, nem foi para o sistema de drenagem de águas residuais. Propõe-se, à semelhança do que tem vindo a acontecer com outros incidentes da mesma natureza, a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média do consumo verificado entre as leituras que decorreram em períodos sem incidentes, que corresponde a 11 metros cúbicos mensais. Assim, para que todos entendam, trata-se de uma redução de 626 euros na tarifa de saneamento, mantendo-se, contudo, a tarifa da água para ser paga integralmente no valor de 1.069 euros, mais cêntimo, menos cêntimo, para além das outras taxas de resíduos, de controle e qualidade que são devidas, e de recursos hídricos que são devidas na faturação. Disse, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereador, sobre esta proposta. Sr. Vereador Fonseca Ferreira, tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Vereador, será caso para dizer que nos congratulamos com a proposta de vinho, mas não com a da água. Sobre esta da água, enfim, pelas razões que temos aduzido noutras ocasiões, vamos nos abster e está aqui a proposta respectiva. Obrigada. A declaração de voto. A justificação da declaração de voto. Muito bem. Então, senhores vereadores. Sobre esta matéria, resta-me acrescentar aquilo que tenho dito noutras ocasiões, quer dizer, qualquer cidadão não pode ser taxado por um serviço do qual não usufruiu.
esta água desperdiçou-se no terreno, não foi para o sistema de drenagem, não é pelo facto de ter havido este consumo, que se fosse um consumo normal, seria certamente uma família numerosa e com posses que poderia consumir mais e logo produzir mais resíduos. Portanto, não foi por esta via também que foi o maior produtor de resíduos e, portanto, é esta a forma de estimar a contribuição, diga-se destes termos, do cliente para o uso destes sistemas. Os sistemas não foram utilizados, em nosso entender, não devem ser taxados. E aquilo que estamos a fazer é precisamente não deixar de penalizar o município pelo facto de ter desperdiçado água e por isso paga a água, mas em relação a um serviço do qual não usufruiu, não faz sentido. É uma questão de justiça e continuo a dizer que ainda, e estamos sempre disponíveis para aprender, que ainda não conseguimos, junto de outros municípios, encontrar uma prática mais justa do que esta. Muito bem, Podemos gravar uma cassete para estas propostas? Não, acho que não. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria, com 2 abstenções. Obrigada. Sr. Vereador Álvaro Marques, Sr. Vereador Adil, por favor. Muito obrigado. Reitero os votos de boa tarde a todos. Da Divisão de Intervenção Social e Juventude, atribuição de apoio financeiro à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal. Esta associação foi criada no Concelho de Setúbal em 1962. De acordo com os seus estatutos, o âmbito de intervenção da associação estende-se ao Distrito de Setúbal, acolhendo utentes de vários concelhos. Constitui assim uma das instituições de apoio à deficiência que maior número de municípios do Concelho de Palmela acolhe e o apoia através das suas valências e projetos específicos, dos quais salientam a coordenação da equipa de intervenção precoce de Palmela e o acompanhamento dos alunos das 3 unidades de ensino estruturado existentes nos 2 agrupamentos de escolas, neste caso Palmela na Hermesio de Capelo e as da Maria dos Santos em Pinhal Novo. Das 7 valências que a APPA-CDM de Setúbal mantém em funcionamento, a mais recente é o Clube Animação Jovem, que este ano comemora os seus 12 anos de existência. Este clube encontra-se a organizar o 12º Encontro Teatro e Dança, que desde o ano de 2010 é designado como Festival Expressarte. Os anos de realização deste encontro têm apresentado resultados bastante positivos, quer ao nível da participação dos grupos de teatro, das instituições de apoio à deficiência, que se deslocam de vários pontos do país, bem como dos grupos de animação da própria APPA-CDM e também no que respeita à adesão das instituições e escolas e associações a nível local. Pela 7ª vez consecutiva foi lançado o desafio à Câmara de Palmela de realizar o encontro no nosso Concelho, iniciativa que nos últimos anos tem vindo a assumir um âmbito de caráter regional, englobando eventos nos concelhos de Setúbal, Palmela e Moita. A proposta deste 12º Encontro de Teatro e Dança para o corrente ano compreende um calendário a decorrer de 25 de novembro a 16 de dezembro. No nosso Concelho estão previstos espetáculos nos dias 5 e 6 de dezembro no Centro de Teatro São João e 7 de dezembro no Centro Cultural de Poceirão. Para a Câmara Municipal, esta tem sido igualmente uma forma de, associando-se a uma iniciativa desta natureza, contribuir para a divulgação do trabalho artístico dos cidadãos portadores de deficiência, visando a sua inclusão social através de diferentes realizações artísticas, para além de poder assinalar condignamente no nosso Concelho o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, portanto, o próximo dia 3 de dezembro. Neste sentido, propõe-se, de acordo com a legislação em vigor, um apoio financeiro à APPA-CDM de Setúbal, Clube de Animação Jovem, no valor total de 1.500 euros, destinado a participar na realização deste 12º Encontro de Teatro e Dança. Muito bem, Srs. Vereadores, sobre esta proposta. Sr. Vereador José Carlos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 2 notas breves sobre a proposta. Conheço genericamente bem a APPA-CDM, conheço também o trabalho que é feito com este grupo. Aliás, em junho de 2011, na festa final do Escola Alerta, tive a ocasião de convidar este grupo para estar presente e foi muito bem acolhido por todos os que estavam presentes em Almada na festa final de encerramento. Há aqui, no entanto, na proposta, um parágrafo, que é o segundo, que me parece um pouco descontextualizado.
Ou seja, eu li a informação técnica e a informação técnica não condiz com este segundo parágrafo. Porque este segundo parágrafo tem, enfim, misturar aqui a intervenção precoce, em que efetivamente a APPA-CDM tem, enfim, a prevalência do grupo de intervenção precoce, mas onde tem, porque a Segurança Social paga. Por outro lado, tem educadoras do Ministério da Educação que estão sediadas na Escola de Aranguês. Por outro lado, misturar aqui as unidades de ensino estruturado, que não têm nada a ver com isto, e dizer uma coisa que não é verdade, que é que temos 3 unidades de ensino estruturado no Conselho, em Palmela e no Pinhal Novo, isto não é verdade. Temos 2 unidades de ensino estruturado no Pinhal Novo e uma unidade de multideficiência em Palmela. E, portanto, eu sugiro, Sr. Vereador, para não haver muito atrito, muita confusão, que se possa retirar este parágrafo, que acho que não adianta genericamente nada à proposta, sendo que o que estamos efetivamente a votar é o apoio à APPA-CDM para esta iniciativa do Expressarte, que eles fazem e fazem-no muito bem. Portanto, penso que não valeria a pena este segundo parágrafo, se assim entendesse. Se entender, colocá-lo. Penso que teremos que colocar aqui outro, enfim, temos que colocar aqui um manancial grande de informação. O Sr. Vereador tem razão quando refere que são 2 unidades de ensino estruturado e uma unidade de multideficiência. Portanto, aqui, de facto, é um lapso e achamos que devemos alterar. De todo modo, para quem apresenta uma proposta de apoio a uma associação que está sediada no Concelho de Setúbal, temos que ter algum cuidado, nem que seja para memória futura, de explicar muito bem que esta associação tem raízes muito profundas no nosso Concelho. É mais nesse aspecto, até porque, na ponta final da proposta, nós somos muito diretos a dizer para que é este valor de 1.500 euros. É exatamente para o apoio ao Clube de Animação Jovem da APPA-CDM, destinado à realização especificamente o 12º Encontro de Teatro e Dança, e não nada do que está mais a montante. No entanto, foi uma forma, enfim, com esse lapso, de facto, são 2 unidades de ensino estruturado e uma unidade de multideficiência, foi uma forma de explicar a quem nos vê e a quem nos ouve qual é a razão de ciência que leva a apoiarmos uma associação que tem sede em Setúbal, mas que, de facto, as suas raízes e o seu trabalho é feito no nosso Concelho e não só na nossa região. Portanto, o que eu sugeri, se o vereador estivesse de acordo, é que, de facto, retificássemos em questão a pormos 2 unidades de ensino estruturado e esta unidade de multideficiência. A questão é simples, é que o trabalho que é feito por este Expressarte é uma coisa completamente diferente daquilo que é a gênese, quer da intervenção precoce, quer das unidades, porque o Expressarte é da APPA-CDM. As unidades, enfim, a APPA-CDM recebe dinheiro dos Ministérios da Educação e do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social para prestar o serviço. É uma coisa completamente diferente, acho eu. Mas também não é por isso, Sr. Vereador, que não votaremos favoravelmente, mas percebe, a gênese é muito diferente, o trabalho que é intrínseco da APPA-CDM, com um trabalho, enfim, que a APPA-CDM chamou a si com os recursos do Estado, por assim dizer. Nós estamos aqui a valorizar o município de Palmela por esta atividade da APPA-CDM. Estou a valorizar a própria APPA-CDM. O intuito é este, não é de dizermos que nós no Concelho de Palmela estamos a fazer isto, aquilo ou aquilo outro, não é nada disso. É dizer que a APPA-CDM, vocacionada para o nosso Concelho, está a ter este trabalho. Ainda que receba, de facto, como é natural, parte do Ministério da Educação. Acho que nem manteiga. Sim, senhor. Bem, senhores vereadores, podemos ficar assim? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Proposta seguinte. A proposta seguinte é da Divisão da Ação Cultural, atribuição de apoio financeiro à Associação das Festas de Quinta do Anjo. As festas de Todos os Santos celebraram, este ano, a sua 255ª edição, sendo uma das mais antigas manifestações festivas do Concelho de Palmela. Organizadas pela Associação de Festas de Quinta do Anjo, tiveram lugar de 29 de outubro a 1 de novembro e contaram e contam com uma equipa renovada no recurso de eleições para os seus órgãos sociais. As festas mantêm a sua referência local, sendo a sua programação orientada para as manifestações culturais
e religiosas ligadas ao culto do Dia de Todos os Santos, assim como a mostra de atividades culturais e desportivas realizadas pelos agentes locais, nomeadamente o Agrupamento de Escutas 504, o Quintangense e a Sociedade de Instrução Musical. Assim, considerando a importância local deste evento, propôs a atribuição de comparticipação financeira no valor de 4.000 euros à Associação de Festas de Quinta do Banjo para a realização das festas que, entretanto, já decorreram. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores vereadores, sobre esta proposta, alguma questão? Sim, senhor. Votaremos favoravelmente, já com a correção do tempo verbal da proposta. Ok. Sim, senhor. Passa para escrito. Perceberam os nossos serviços? Sim. Sim. Pormenor. Ok. Está votado, é? Não. Estava só a confirmar a correção. Correção. Claro, eu sei, mas temos a correção no documento escrito. Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Aprovada por unanimidade. Seguir, Sr. Vereadora Dilma. Aditamento aos protocolos de cooperação com passos e compassos, a Ação Cultural ATA, Teatro Bando, Confederação Portuguesa das Coletividades, Cultura e Recreio e Desporto. No quadro das suas estratégias de desenvolvimento cultural, a Câmara Municipal de Palmela tem dado particular atenção à promoção dos seus agentes associativos e artísticos. Os protocolos de cooperação entre autarquias e associações são elementos fundamentais do seu relacionamento e visam estabelecer relações aprofundadas que contribuam para um maior desenvolvimento cultural e local. Também nesse contexto, a Câmara Municipal de Palmela e a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto estabeleceram em 2008, aprovado em sessão pública de 2 de julho de 2008, um protocolo de colaboração que visa dotar as coletividades do Concelho de Palmela, sejam ou não associadas da Confederação, de acesso privilegiado à formação e informação especializada nas áreas de trabalho associativo. Neste protocolo, são garantidos às associações do Concelho a realização anual de ações de formação e apoio jurídico personalizado, sempre no nosso Concelho. Constata-se que os termos definidos nos protocolos em vigor têm sido cumpridos. No entanto, face à conjuntura económica e financeira que se verifica atualmente e de modo a não pôr em causa a sustentabilidade dos apoios municipais, há necessidade de se proceder a um ajustamento dos montantes protocolados com as entidades abaixo indicadas, tendo-se desenvolvido os contactos necessários à sua concretização e que representam uma redução de 30% dos valores estabelecidos inicialmente. Neste sentido, propõe-se, de acordo com a legislação em vigor, a aprovação dos aditamentos de protocolos de cooperação, em anexo com as seguintes entidades: Passos e Compassos, que é a Dançarte, a Ação Teatral Artimanha, ATA, Teatro Bando e Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio e Desporto. Senhores vereadores, sobre esta proposta, alguma questão, por favor? Faz favor, Sr. Vereador. Não haverá muito a dizer sobre, sobre esta redução de 30%, ainda por cima, porque, de acordo com as informações técnicas que aqui estão, houve já um contacto prévio com as associações e, portanto, houve anuência de todas em relação a isto. Duas notas só gostava de dar, e não me vou prender hoje muito com as questões do bando, mas, que, como sabem, têm tido aqui algumas dissonâncias em relação à forma como vimos as coisas. Mas o protocolo, os protocolos genericamente são feitos anualmente e, portanto, são renovados anualmente e, portanto, estamos neste momento a fazer uma renegociação do acordo inicialmente apresentado. O do bando é de 22 de julho de 2010 e eu volto a dizer que deveria de existir aqui algum cuidado, nomeadamente nesta cláusula terceira, quando é uma obrigação do segundo outorgante, o bando, incluir a referência a Palmela e ao município de Palmela em todos os materiais de divulgação a editar sobre a sua atividade. O bando, eu não posso dizer que nunca faz isto, mas genericamente não faz. Não fez quando foi a Tavira, não fez quando esteve em Silves, enfim, não o faz. E, portanto, nós ou obrigamos de alguma forma a fazer, ou então retiramos o protocolo, se entendemos que não é assim tão importante.
Depois, a questão de dar especial atenção aos fornecedores do Conselho de Palmela e a candidatos do Conselho na aquisição de bens e serviços necessários às suas atividades. Enfim, é uma recomendação, a gente não pode pedir que seja feito, mas é uma recomendação e está aqui dito que quer dar especial atenção, portanto, em relação a isto nós não podemos dizer nada. Já em relação ao promover a acessibilidade da comunidade do Conselho de Palmela às atividades artísticas que regularmente desenvolvem no espaço cultural, propriedade do teatro, tenho aqui já mais algumas reservas. Portanto, acho que a renegociarmos, e já que o BAN também disse que sim senhor, que aceitava a tal redução dos 30%, penso que teríamos que agilizar se calhar o protocolo aqui em algum aspecto mais. Em relação à Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio e Desporto, saúdo o facto de haver nesta adenda, haver a necessidade ou enfim, o vínculo da realização periódica trimestralmente, de uma sessão de atendimento às associações do Conselho. Eu não sei se as associações vão, se não vão, mas penso que é um serviço que a Câmara presta, face também àquilo que é o meu desconhecimento, e aceitem esse meu desconhecimento, sobre o que é esta Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio e Desporto, que eu habitualmente só vejo nos aniversários da Sociedade Filarmónica Agrícola do Pinhal Novo, promove junto das coletividades do Conselho. Não tenho ideia se é muito importante, se não é. Agora, o facto de dizermos às coletividades e às associações, bem, há um espaço entre as 18 e as 22, 3 em 3 meses, quando tenham dificuldades e que nós não consigamos, em termos internos da Câmara, resolver, penso que é saudável e salutar. Era só. Obrigado. Sr. Vereador Adil. Também muito sumariamente, Sr. Presidente, e talvez começando pelo final, em relação ao nosso protocolo com a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, dizer que este protocolo permitiu formação a mais de uma centena de dirigentes e de membros do movimento associativo, que, sobretudo nos tempos difíceis não é no sentido da crise, não é isso, para o movimento associativo é mais da dificuldade que existe atualmente no cumprimento das suas funções enquanto dirigentes associativos face ao rol de obrigações jurídicas que têm que cumprir. Não é fácil hoje em dia ser dirigente associativo e deu origem a que houvesse já um conjunto bastante vasto de entidades que têm procurado junto da Confederação essa consultadoria jurídica, que é importante, nomeadamente em termos fiscais, que é importantíssimo estarem, porque, como sabem, há responsabilidades pessoais, não é, para os membros das direções destas associações e há que ter algum cuidado com a forma como gerem as suas associações. Portanto, tem sido proveitoso, de parte a parte, e achamos que devemos aprofundar, malgrado esta redução, que nota-se estes aditamentos, não são nem mais nem menos, para o ano de 2011, uma redução que, em todas estas entidades com quem protocolamos, devido à situação em que estamos a viver, mas não significa que queiramos baixar os braços e não deixar de cooperar. Em relação ao bando, o bando tem um conjunto de programação que é bastante importante para todos nós. Aliás, viu-se ainda na passada sexta-feira, num apontamento que foi pedido ao bando a nível da Associação de Municípios da Região de Setúbal, por causa da candidatura da Arrábia da Património Mundial, em que faz um apontamento de entrada, digamos assim, com a cooperação de Jorge Salgueiro, com a cooperação do grupo do coral Luísa Todi. É? Penso que não esteja a omitir ninguém, não é? Não é Luísa Todi. É o coral infantil de Setúbal. Pronto, peço desculpa, se calhar não estarei a dizer de forma apropriada. Mas esta partilha fez um espetáculo que foi impressionante. Foi pura e simplesmente impressionante, quer dizer, e que impressionou todos os membros da Comissão de Honra que estavam lá presentes. E, de facto, é essa semente que é necessário fomentar no nosso Conselho, no nosso território. O bando é um grupo de teatro
muito importante a nível nacional e até a nível internacional, e eles têm o cuidado, ainda em reunião recente com a Sra. Presidente, têm o cuidado de explicarem as parcerias que fazem na roda de leitura da Escola Secundária de Palmela, na parceria com a Hermegildo de Capelo, no agrupamento de escolas José Maria dos Santos, com o projeto Plataforma 11+, todo este conjunto de atividades que são importantíssimas e que de facto deixam sementes, para além da obrigação que têm de programarem inéditos, de estrearem inéditos ou reporem criações que são importantes para todos nós. Portanto, em relação a esta questão que o Sr. Vereador refere ter ido no Algarve, não ter visto a promoção do Conselho, olha que eu poderia contrapor que no espetáculo realizado nos Jerónimos, foi nos Jerónimos, no CCP, não. Nos Jerónimos, não foi? Foi nos Jerónimos. Não só estavam lá os nossos vinhos e a nossa gastronomia, como o nome de Palmela estava bem patente. De todo modo, é evidente que vamos tomar o reparo do Sr. Vereador e ver, porque, tanto quanto possível, eles têm esse cuidado, Mas pronto, pode ter acontecido por qualquer razão, e o que é para cumprir. Não está aqui por mero preenchimento de clausulado, está aqui é para as partes, a Câmara Municipal e o bando, cumprirem. E penso que estamos em condições de fazer isto. Muito bem, Srs. Vereadores, podemos votar então? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Última proposta, Sr. Vereador. Da Divisão de Desporto, protocolos de cooperação no âmbito do Programa Municipal Viver Melhor, Viver com Autonomia. A atividade e o exercício físico têm um relevante papel na promoção da saúde e na manutenção da autonomia durante o envelhecimento. A qualidade de vida da pessoa idosa está relacionada com as possibilidades de realizar de maneira independente as atividades da vida diária. A Câmara Municipal de Palmela tem tido um papel ativo na criação de programas de atividade física e na realização de diversas iniciativas para a população idosa, com o objetivo de promover a alteração dos seus comportamentos e o aumento do número de aderentes às práticas físicas. Sou desse exemplo os programas municipais Viver Melhor, Viver com Autonomia e Mais 60. A Câmara Municipal de Palmela desenvolve desde 2003 o programa Viver Melhor, Viver com Autonomia, que promove aulas de exercício e mobilidade articular para os idosos das instituições do Conselho. Ao longo dos últimos anos, o programa alargou a sua intervenção a todas as freguesias do Conselho. Durante a época 2010-2011, foram assinalados protocolos de cooperação com 7 instituições. Em termos quantitativos, neste período, beneficiaram do programa 216 pessoas, com uma média etária de 77 anos, das quais 77% são do sexo feminino. No quadro da avaliação positiva feita por todas as entidades em relação à colaboração que tem vigorado e a identificação do programa como fator de promoção da saúde e qualidade de vida de todos os que nela participam, leva-nos a propor a sua continuidade em 2011-2012, apesar de todos os constrangimentos económicos e financeiros atuais. Para além das 7 instituições parceiras, propõe-se, neste caso, a integração no programa da Associação de Idosos e Reformados da Freguesia de Peceirão. Deste modo, de acordo com a legislação em vigor, propõe-se a aprovação dos protocolos de cooperação em anexo entre a Câmara Municipal de Palmela e cada uma das 8 associações. Neste caso, a Associação de Convívio para Idosos de Cabanas, a Associação de Idosos de Palmela, a Associação de Idosos e Reformados da Freguesia de Peceirão, Casa do Povo de Palmela, Centro Social em Lagamessas, Centro Social de Quinta do Anjo, Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, Santa Casa da Misericórdia de Palmela e União Social Sol Crescente da Marateca. Disse, Sr. Presidente. Senhores vereadores, sobre esta proposta, por favor. Sr. Presidente. Sr. Vereador, por favor. Gostava de me centrar unicamente num aspecto que tem a ver com a própria proposta que refere à atividade, e estou a citar, e o exercício físico tem um relevante papel na promoção da saúde e na manutenção da autonomia durante o envelhecimento. O que estamos aqui hoje a fazer é a reduzir em todas estas associações uma aula semanal para uma aula quinzenal. Portanto, poderíamos pensar que estávamos aqui a fazer outra coisa qualquer, ou seja, que era reduzir um subsídio que fosse atribuído. Não, não é isso. O que estamos efetivamente a coartar é a possibilidade de todos estes elementos idosos, cuja média etária é de 77 anos, deixam de ter uma aula semanal de 45 minutos e passam a ter uma aula de 15 em 15 dias dos mesmos 45 minutos. Portanto, é isso que estamos a tratar.
E sendo isso, votaremos favoravelmente, não temos aqui grande opção, mas parece-me que a medida eventualmente poderia ir num outro sentido e que poderia permitir-se que houvesse por parte das associações que recebem, enfim, alguma comparticipação, algum apoio, algum envolvimento maior, porque, enfim, o que se reduz não é na associação, o que se reduz é nos utentes. Pronto, era só esta... Penso que temos que refletir sobre isto, porque a proposta como está feita dá-me ideia que passa um pouco ao lado desta questão. Há uma redução de 50%, sim senhor, passam todas de 400, aliás, de 849 euros para cerca de 408 euros, mas isso implica menos atividade física para os idosos. Pronto, era só. Sr. Vereador Adil. Bom, de facto, há uma redução, assim como irão aparecer, não tínhamos dúvidas, no conjunto das próximas reuniões, nos próximos tempos, outro conjunto de propostas da Câmara que vão no sentido da redução. A atividade é assim. De todo modo, o que é importante é que a atividade não acabe. E o que é importante, e volto novamente à questão da semente, eu estou nesta da semente, que esta semente fique nestas instituições e ela... Pelo facto de só haver uma aula quinzenal, não significa que os técnicos dessas instituições não tenham um conjunto de atividades com os idosos que antigamente não tinham e estão completamente ganhos para isso. Agora, será exagerado é no momento de grande contenção, em que a própria autarquia se contém. Infelizmente, é obrigada a fazer isso. Mas que sabemos também que as nossas IPSS, as nossas instituições de solidariedade social, também elas têm grandes dificuldades e não é possível, neste momento, elas contraporem ou suprirem a parte que a Câmara não dá. Vamos manter, não vai desaparecer, vamos é fomentar com aquilo que esses técnicos das instituições já aprenderam e já estão a praticar. Vamos manter esta atividade física com os nossos idosos. Eu queria também chamar a atenção aqui, aliás, disse na proposta, que há mais uma associação a aderir. E eles não querem, aliás, isto é discutido previamente, como é evidente, até se põe naturalmente, como é que é, perante estes dados vamos parar, vamos continuar? Não, isto é discutido e dizem, não, vamos continuar. Malgrado as dificuldades que estamos todos a atravessar, malgrado esta proposta, de facto, ser menor em termos de valor, não é? E reduzir, como o Sr. Vereador disse bem, reduzir para uma aula quinzenal, malgrado isso, vale a pena continuarmos. Muito bem. Senhores vereadores, vamos então votar esta proposta. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Terminamos as nossas propostas, agradeço aos senhores vereadores as intervenções e agora pergunto às senhoras e aos senhores municípios presentes se desejam usar a palavra. Eu vou pedir que façam chegar um microfonezinho, pedia só que se identificassem, está bem, em primeiro lugar, e que colocassem então a vossa questão, por favor. Tá, boa tarde. Boa tarde. Sou Custódia Almeida, Marme Brejo do Aça. Isto é a representação de 27 pessoas associadas numa associação de coproprietários da Quinta das Lagamessas. Desde 2000 temos andado a tentar legalizar o terreno. Em princípio aquilo está ilegalizado. Tentei marcar reunião com a senhora Presidente, com o senhor Vereador Adílio Costa, vedaram-me esse acesso. Consegui falar com a Fernanda Pezinho, desculpe, a senhora doutora Fernanda Pezinho. Agora acabamos por receber uma carta a notificar para retirarmos as barracas que nós lá temos para a arrumação de materiais agrícolas e adubos e coisas desse género. De 27 coproprietários daquele lote de terreno, apenas 6 ou 7 temos lá as barracas que são removíveis. Só que nos interessava continuar lá com as barracas porque temos lá adubos, químicos, coisas dessas. E temos na notificação até o prazo limitado até dia 20 de novembro. Segunda-feira vim falar com o técnico e ele compreendeu que há pessoas com dificuldades financeiras porque há desemprego, há fome.
e as pessoas em 2000 tinham a vida mais ou menos estabilizada e aventuraram-se naquela compra. Resultado, o técnico autorizou mais 30 dias, portanto, até ao fim do ano. Mas, em princípio, nós estávamos interessados em ficar lá com as barracas, porque temos caixas de tomate, temos caixas adubos, pronto, coisas que pertencem à agricultura. E não podemos andar, uns em Setúbal, outros em Queluz, outros no Fundão, que é no norte, a transportar coisas de semana a semana às costas. E em carros ligeiros, então, tratores, geradores, coisas assim. Temos dificuldade nos transportes, então precisávamos disso para fechar. Não vamos deixar coisas dessas ao temporal e aos assaltos. Era só isso. Gostava de ser esclarecida sobre isso. Muito bem. Já agora, desculpe, boa tarde. Boa Prazer. tarde. Sim, senhora. Houve um senhor que pediu... É sobre a mesma questão. Alguém pediu aqui à frente mais. Foi o senhor? É sobre a mesma questão? Faz favor. Sim. Boa tarde. Eu vinha expor um problema... Pedia só que se identificasse. José Gomes de Campos. Desculpe? José Gomes de Campos. Faz favor. Pedi à imprensa para não se divulgarem o que eu vou dizer, não digam nomes. Uma questão íntima. O problema vai fazer 6 meses que eu expus à Câmara. Vim ao atendimento perguntar uma situação e mandaram-me fazer por mail. Eu fiz por mail no dia 19 de maio. Ele passa a ler o mail que enviei. Venho por este meio, excelentíssimos senhores, venho por este meio pedir informação sobre um ossário. Ossário. Sou herdeiro de um ossário por morte de minha mãe, que está em nome dela, cujo nome é Maria Rizete Gomes Caleira e contém os ossos do meu pai, Felisberto Lourenço de Campos. Número do ossário, 224, do cemitério de Palmela. Acontece que eu quero acabar com esta situação, acabar com os ossos e com o ossário. Agradecia que me informassem como devia proceder. Aguardo os vossos esclarecimentos, para um contacto, deixo o meu telemóvel e foi. Como não obtive qualquer resposta, no dia 17 de junho, torno a reencaminhar e a pedir mais informações. 0. No dia 29 de julho, torno a reencaminhar e a perguntar se me dão algum esclarecimento. Nada. No dia 2 de agosto, por volta das 3 da tarde, dirijo-me novamente ao atendimento, levo as fotocópias dos mails e pergunto: como é? Eu não existo? A Câmara não existe? E a senhora pega nos mails, nas fotocópias, vai lá dentro e vem dizer que os 2 primeiros não existiam e que só existia o último, que era o mais recente, e que iria registar. E então eu chego a casa e envio-me um mail que diz: caro Muníssimo, agradecemos desde já o contacto e a preferência por serviço online, informamos que deu a entrada com o número 25.226/2011 e foi encaminhado para o responsável para tratamento do assunto exposto. Isto no dia 2 de agosto. Estamos a 2 de novembro, por acaso é dia de finados e estamos a tratar de uma situação. Eu penso que, na verdade, isto pode ser um caso excepcional. Mas eu até gosto de casos excepcionais. Já tratei de vários. E este é muito pessoal. E até hoje ninguém me disse rigorosamente, nem sequer me disseram, recebeu o mail. Só me disseram que eu estive aqui às 3 e às 3h05 enviaram um mail. Acho que é péssimo atendimento do atendimento da Câmara. Então nós vamos para o online para não virmos aqui incomodar, chatear, falar. E do online, nada. Pedi para falar com o senhor provedor, com o senhor vereador da área. Disseram-me que não podia ser. E eu, a última proposta, e houve alguém que me aconselhou a vir aqui, era para ter ido lá abaixo e depois dali sentar-me à porta da senhora Presidente. Ali. Quando saísse, entregava-lhe as fotocópias. Porque isto não tem cabimento. Faz dia 19 de maio, não é? 19 de maio, salvo erro.
É 6 meses. Não há uma palavra a um município. Sim, senhor. Obrigado. Muito bem, muito obrigada. Pergunto se há mais questões, por favor. Há mais alguma questão? Peço desculpa. Bem, então, não havendo, eu queria... vou procurar responder às questões. Enfim, estava aqui a abordar com o Sr. Vereador Álvaro Amar para ver se ele tinha alguma informação específica mais sobre esta questão do cemitério em concreto. Portanto, já agora, só para o Sr. José Gomes de Campos ficar situado. Eu, enfim, é a nossa opinião, mas... não é só a nossa opinião, é, digamos que, uma opinião consubstanciada em informações técnicas e dados que também temos. Quer dizer, felizmente, isto é uma situação excepcional, não quer dizer que seja única, não é? Não quer dizer que seja única, infelizmente já temos tido nota de situações, enfim, deste género, isto é, da ausência de resposta por parte dos serviços, ou nossa, quer dizer, quando eu falo dos serviços não estou a dizer que não é responsabilidade nossa, costumo dizer, aliás, que tudo o que se passa na Câmara é da nossa responsabilidade, quer dizer, para o bem e para o mal, nós somos os primeiros e os últimos responsáveis de tudo o que se passa na Câmara, mas... portanto, não quero com isto dizer que não é realmente responsabilidade nossa, também temos a responsabilidade de verificar, nomeadamente, entradas, nem que seja de forma aleatória, não é? Entrada de informações, de reclamações, etc. Mas, francamente, nem o Sr. Vereador, nem eu conhecemos em concreto a situação que o senhor aqui nos coloca. Portanto, estamos sempre disponíveis para a questão dos atendimentos públicos. O que tentamos, que é uma coisa diferente, é isto. Na maior parte das vezes, quer dizer, não será o seu caso com certeza, o senhor até fez aquilo que devia fazer, encaminhou-se aos serviços, procurou resolver, etc. Mas muitas vezes o que se passa é que, quando as pessoas pretendem colocar uma questão à Câmara, o primeiro ato que desencadeiam é um pedido de reunião, muitas vezes até a mim, não é? E nós aí é que fazemos uma série... Quer dizer, tentamos fazer uma triagem do assunto porque nem eu consigo atender todos os casos que me são colocados e quem diz eu, diz os seus vereadores, estão exatamente no mesmo papel desse ponto de vista, na responsabilidade direta dos seus pelouros. Mas nem nós conseguimos atender todas as pessoas, nem, sobretudo, conseguimos resolver todos os problemas. Portanto, tentamos normalmente que o assunto seja encaminhado para os serviços, de modo a que possa haver, se possível, uma resposta rápida. De qualquer maneira, estamos sempre à disposição para o agendamento, para o pedido de um atendimento, que será sempre alvo de agendamento em função das nossas disponibilidades também, mas sempre disponíveis para um atendimento. Portanto, neste caso, nem o Sr. Vereador nem eu conhecemos o assunto. O que posso garantir aqui é que, naturalmente, vamos ver, assim que terminar esta reunião, vamos ver com os nossos serviços o que é que se passa e porque é que não teve uma resposta. É evidente que deveria ter tido uma resposta, não é? Mesmo que o assunto pudesse não ter sido resolvido, pelo menos a resposta acerca do encaminhamento tinha que existir. Isso é naturalmente indesculpável da nossa parte. Pronto, portanto, o que fica aqui é a nossa, enfim, responsabilidade do Sr. Vereador e minha de, assim que terminar a reunião, tentarmos ver com os nossos serviços o que é que podemos responder relativamente a este assunto, está bem? De qualquer modo, enfim, peço desculpa por todos. Relativamente à questão colocada pela Sra. Dona Custódia, não é? Custódia Almeida. Bem, estamos perante um assunto mais complicado. Mais complicado no sentido de que não vejo uma solução à vista. E vou-lhe explicar porquê. Eu compreendo, porventura, a situação difícil em que muitas das pessoas que hoje são proprietárias daquele terreno possam estar, mas o que é facto é que não existe, nem nunca existiu, nenhuma expectativa da Câmara Municipal em legalizar aquele terreno. Trata-se, presumo eu, de um terreno que está em aves indevisos, certo? Pronto. Portanto, desde que nós terminámos o Plano Diretor Municipal de Palmela, que começámos por dizer, e isso já foi em 1996, se não estou em erro, mas ele foi publicado em 1997, que nós dissemos, desde sempre, nós, todos os serviços da Câmara, houve muitos atendimentos de muitas associações e de muitos municípios a este propósito, não só do terreno, enfim, que a senhora diz respeito, como de outros terrenos no território que estão debaixo das mesmas condições, e nós dissemos sempre, atenção,
não façam negócios, não criem qualquer expectativa, porque a Câmara Municipal de Palmela tem identificadas as parcelas de terreno que, estando em aves indivisos, estão em processo, ou podem vir a estar, em processo de reconversão. E que, a partir daqui, não aceitamos a criação de novas situações de facto para depois virem ser legalizadas. Portanto, não construam, não comprem. Até fizemos uma coisa que foi... utilizámos a colocação de cartazes em vários pontos do território, aliás, nos pontos que nós sabíamos que eram os pontos mais críticos e que havia negócios ilegais desta natureza a serem feitos, e nós colocámos justamente cartazes a dizer zona de loteamentos, já não lembro exatamente o texto, mas zona de loteamentos ilegais, não compre sem consultar a Câmara. E, portanto, nessa altura, e ainda hoje há pessoas a consultarem a Câmara a propósito da compra de determinados terrenos. A nossa informação é sempre a mesma. Não, trata-se de um terreno que não pode ser passível de uma divisão. Portanto, não compre. Ora, como a senhora compreenderá, se nós fôssemos agora fazer uma alteração ao PDM para viabilizar o vosso terreno, quantas alterações e quantos terrenos teríamos que viabilizar. E, portanto, não haveria o mínimo de respeito pelas normas que orientam a ocupação do território. Este é que é o problema. Quer dizer, a senhora hoje tem ali, porventura, uma construção em madeira e que serve a sua atividade económica. Mas, se nós não impusermos regras e se não mandarmos retirar, amanhã, enfim, não digo no seu terreno, mas porventura no terreno ao lado, passa a existir uma construção. E nós passamos a estar perante situações que são verdadeiramente não só ilegais, como violentas para o ordenamento do território e para o ambiente. Portanto, não podemos permitir. Logo, aquilo que a senhora terá que fazer é rigorosamente aquilo que lhe foi dito pelos nossos técnicos e o fim terá que ser, a retirada daquilo que lá tem no terreno. Está bem? Diga, faz favor. Como estamos englobados numa associação legalizada, publicada no Diário da República, poderemos destruir as barracas que lá temos e fazer um requerimento à Câmara para autorizar a pôr, por exemplo, lá um contentor para reunião dos coproprietários ou coisa assim no género. Isto é uma proposta que eu trago por outros. Vamos lá ver. A associação pode ser legalizada e é legalizada, isso é legal, isso não está em causa. O que está em causa e o que não se pode fazer é a divisão do terreno. E, portanto, se a senhora me vem dizer, vamos lá ver, qual é o objetivo de uma associação de pessoas que são em conjunto proprietárias de um terreno e que se constituíram justamente em associação, quer dizer, qual é o objetivo, não é? Principalmente a agricultura. A agricultura? Sim. Então... Estamos todos a fazer hortas, pelo menos estes 6 ou 7, estamos a fazer hortas. E hortas comuns? Sim, cada um cultiva um bocado de terreno. Desculpa? Cada um cultiva um bocado do terreno. Põe lá as suas coisas, eu já tenho tratado da horta dos vizinhos. É uma espécie de horta comunitária? Sim, já nos disse. Bem, vamos ver, está bem? É assim, parece-me uma situação um pouco comum, mas a gente vai ver. Portanto, os senhores fazem um requerimento à Câmara, no imediato têm que cumprir com aquilo que vos foi comunicado pelos serviços, nomeadamente com essa prorrogação para a retirada prorrogação de prazo, não é? Durante mais um mês para a retirada de tudo o que lá têm. Devem cumprir com isso, e nomeadamente as vedações, eu não sei exatamente... As vedações estão tiradas. Pronto, as vedações, as várias barracas, como a senhora disse, ou outro tipo de ocupações, não é? Do terreno, e devem, antes de pôr em pé, seja o que for, ou de colocar qualquer contentor, dar entrada na Câmara a um requerimento para nós analisarmos. A vedação exterior, para dar a propriedade toda no seu conjunto, existe. Tem um portão. Esse portão dá acesso para todos. Isso é normal. Está tudo... Pronto, isso é normal. O que não pode existir é qualquer tentativa de dividir a propriedade. Ok? Isso é que não pode existir. E não pode existir nenhuma tentativa de ocupar a propriedade com construções. Pois como aquilo é movível, são barracas pequenas. Minha senhora, nós já vimos de tudo e eu vou-lhe dar um exemplo. Exato. Nós já vimos pequenas barracas de madeira
que, quando lá foi a fiscalização a seguir, tinham construções de betão, de tijolo por dentro. Nós temos lá pelo menos 3 contentores. Não, coisa de cimento. não, vamos combinar o seguinte, é assim, desculpe interrompê-la, está bem? Diga. Desculpe interrompê-la, vamos combinar o seguinte, o que está decidido é aquilo que a senhora recebeu formalmente por ofício da Câmara, ok? Sim. Portanto, têm que retirar tudo o que lá estiver. Ficam a saber que não podem dividir, mesmo que para fins agrícolas, não podem dividir a propriedade, certo? E, portanto, qualquer ocupação que queiram, naturalmente, enquanto associação, imaginem que fazem uma horta comum, qualquer ocupação do território que essa associação queira fazer, tem que submeter à Câmara, mas com esta ideia que não há nenhum tipo de construção possível, nem de madeira, nem de alvenaria, nem amovível, nem inamovível, está bem? Está bem. Pronto, essa é a regra, porque, caso contrário, teremos de proceder a demolições ou levantamento de tudo o que lá estiver, está bem? Não. E isso trará prejuízos para os senhores. Nós estamos a comprometer-nos, Sim, senhora, principalmente até ao fim do ano, tirarmos aquilo. Muito Era bem, essa a pronto. proposta Então, que eu trazia. Eu peço-lhes que cumpram Nada. realmente com Muito aquilo bem. que assumiram formalmente com os serviços, está bem? Está bem. Pronto, muito obrigada de qualquer maneira. Obrigada eu. Pronto, então, se não houver outras questões, eu agradeço a vossa intervenção, o facto de terem vindo aqui. Lamento, não é, em alguns casos, porque podíamos ter tratado eventualmente por outra via, mas vamos procurar perceber exatamente o que se passou e tentar corrigir, está bem? De qualquer modo, muito obrigada a todos pela presença, continuação de uma boa semana e boa tarde. Queres ver tu?